Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Terminei há pouco de ver o documentário Não Vai Ter Golpe, produzido pelo Movimento Brasil Livre. É um documentário que fala sobre as manifestações de 2013 até 2016, que levaram para as ruas do Brasil cerca de 10 milhões de pessoas. E foram movimentos organizados pelas redes sociais que contaram com a participação de vários grupos que se organizaram também nas redes sociais. O próprio Movimento Brasil Livre é um movimento que tem origem na internet, né? E fazia toda aquela mobilização pela internet, reunindo centenas de milhares de pessoas, juntando com outros grupos que também reuniam centenas de milhares até formar milhões de pessoas contra o governo Dilma Rousseff, o governo da recessão, o governo do desemprego, não é? E, claro, que havia dado o maior golpe na população brasileira ao se reeleger contra a vontade da população. Foi uma das campanhas mais acirradas, Dilma contra Aécio, mas foi, sem nenhuma dúvida, uma campanha vencida pelo PSDB, vencida por Aécio Neves, e cujo resultado foi conquistado, entre aspas, de uma maneira até hoje não revelada, mas que, lamentavelmente, não refletiu a vontade da maioria do povo. Tanto é que imediatamente após a eleição, não foi negócio de pessoa com dor de cotovelo, recalque eleitoral, não. As pessoas entenderam que houve ali uma fraude gigantesca, que houve ali compra de votos, que houve ali derrama de dinheiro para falir ainda mais a economia brasileira e levar muito mais milhões de pais de famílias ao desemprego e ao desespero. Então o MBL se juntou com o movimento Vem Pra Rua, com o movimento Revoltados Online, e eles fizeram toda aquela mobilização que durou vários anos. Começou em 2014, avançou por todo o ano de 2015, com manifestações quase mês a mês nas grandes capitais brasileiras, em praticamente todas as cidades brasileiras, umas mais, outras menos, mas sempre havia mobilizações, manifestações do povo pedindo a renúncia de Dilma Rousseff. Aliás, é importante que se diga aqui que esse doc de Petra Costa, que chama-se Cleptocracia em Vertigem, ele que vai concorrer inclusive ao Oscar de melhor documentário em língua estrangeira, esse documentário ele nega totalmente essa parte da história do Brasil. Ele não coloca uma única imagem de milhões de pessoas nas ruas pedindo o impeachment da Dilma, como se a história pudesse ser censurada. E Ulisses Guimarães já dizia, a história é incensurável. Portanto, o documentário de Petra Costa, Cleptocracia em Vertigem, é um documentário que mente, é um documentário mentiroso, que deveria ser recolhido, não é? Não por censura nenhuma, mas recolhido ao esquecimento pelas próprias pessoas, ignorado completamente pelo próprio cidadão de bem do Brasil, que sofre na pele as infâmias praticadas por esse grupo ao qual pertence essa produtora. Mas aí, voltando ao Não Vai Ter Golpe, o Renan, que é do Movimento Brasil Livre, ele conta a história toda, inclusive a grande marcha que se fez, saindo de São Paulo, saindo do Rio de Janeiro, saindo de Belo Horizonte, vários grupos organizados através da internet, caminhando até se encontrarem num determinado trecho da rodovia, num trevo rodoviário, numa confluência rodoviária, e seguindo todos a Brasília, para coincidir com a data de votação do impeachment, a fim de pressionarem as autoridades políticas do Brasil, os senhores deputados e senadores, a votarem pelo afastamento da então presidente. No primeiro momento, eles receberam negativas inúmeras de vários parlamentares, inclusive Aécio Neves, que fora candidato à presidência da República e foi tratado como um traidor do movimento, como um traidor da causa de mudança do Brasil, que disse, olha, nesse momento não se fala em impeachment, nesse momento a gente tem que falar em manter o país no rumo e evitar escaladas totalitárias, com receio de que ninguém sabe. Mas depois a gente descobriu, não é, de onde é que vinha tanta tranquilidade do senador, então senador e hoje deputado federal Aécio. Aliás, eu fiz um vídeo com ele recentemente mostrando por que ele continua livre. Mas ele disse que não, e depois mudou. Quando viu que se tratava de algo irrecorrível, um movimento inamovível da sociedade brasileira, aí ele passou a votar
e votou inclusive a favor do impeachment no Senado. Não tinha mais jeito, votou lá no Senado Federal, depois, quer dizer, não participou de nenhuma das articulações para que se chegasse aquele momento de tornar viável, de tornar possível o impeachment de Dilma Rousseff. Apenas votou, deu o seu voto e tal, perdeu completamente o bonde da história, e a história é incensurável e não perdoa os seus traidores. Está aí o caso do governador do Mato Grosso, não é? O senhor Ronaldo Caiado, que foi um dos que primeiro apoiou o movimento Brasil Livre, o Revoltados Online, o Vem Pra Rua, e todos esses movimentos que participaram através da internet, que ganharam as ruas do Brasil, materializaram-se através de pessoas indignadas com a situação que se vivenciava no Brasil de então, e cujos resultados ainda se fazem presentes no Brasil de hoje. Mas esse que era, à época, senador, hoje governador do Mato Grosso, o senhor Ronaldo, foi um dos que apoiou, e vários outros. Há manifestações, o documentário mostra vários depoimentos, é muito interessante o documentário. Não vai ter golpe. Considero que seja um contraponto realista daquilo que está propondo o PT, as esquerdas brasileiras, no falso DOC Cleptocracia em Vertigem, que foi, infelizmente, abraçado por Hollywood, abraçado pela Netflix, abraçado pelos supostos bons mocinhos de Hollywood, não é? Tipo Leonardo DiCaprio, que hoje tem uma rixa pessoal com o presidente Jair Bolsonaro por conta de declarações do próprio Jair Bolsonaro. Mas, enfim, essa é a nossa concepção sobre o documentário do Movimento Brasil Livre, e é importante, ele está disponível nas plataformas de streaming. Acredito que também entra lá no Facebook e tenta viabilizar o contato com o pessoal do MBL, eles devem ter à disposição para venda esse doc. Tá bom? Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações no sino e vamos para adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.